Olá, primeira aula de retratos de observação. Então, o primeiro retrato que nós vamos fazer vai ser um rosto lateral. A primeira coisa que nós fazemos é a estrutura, né? Então, a gente faz uma meia circunferência, né? Que vai ser a base do maxilar. E para nós fazermos a parte que vai ser da orelha para o crânio, a gente já faz uma pequena bola para poder ter o espaço correto, né? Entre a orelha e o cabelo. Nisso você já faz a orelha mais ou menos na parte central do rosto. Então essa é a primeira estrutura que você faz quando você vai fazer um rosto de lado. Próximo passo, o que você faz? São as linhas gerais da cabeça, né? O contorno dessa cabeça. Então eu já começo aqui pelo cabelo, né? Eu vou fazendo mais ou menos a testa, nariz, né? E você pode, como é um desenho de observação, buscar os conectivos, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo aqui o nariz, então eu já sei que o final do nariz me dá a base dos olhos. Então eu já faço logo os primeiros traços nos olhos, aí eu já desço. O meu personagem, no caso, tem bigode, então eu já faço a base desse bigode também, não deixando o bigode muito para trás, né? Porque ele vai ser mais ou menos o tamanho dos lábios, e aí trabalhar tanto queixo como lábio. Uma coisa que eu estou fazendo aqui é um retrato de um senhor, né? E fica a sugestão de vocês utilizarem sempre fotografias em preto e branco, para poder ter uma noção maior e melhor de luz e sombra. Então, o primeiro passo é esse, de fazer a construção, tá? Sem se preocupar muito em ficar tão certinho, porque é um desenho de observação, é um desenho rápido, é um sketch rápido, e você faz ele bem leve, com as primeiras bases. Depois a gente começa a aplicar a sombra. Então veja ó, que eu já estou aplicando aqui a sombra na sobrancelha, né? E aí eu já faço um pouco mais forte o meu traço, né? Aqui eu estou fazendo no Photoshop com um pincel com uma opacidade de 70%, né? Então quando eu forço ele, né? Ele já vai ficando um pouco mais escuro, né? Mas você pode fazer também com caneta, né? E aí a caneta você vai fazendo ela mais leve ou um lápis bem apontado, né? Que aí fica uma ponta bem bacana para você ir trabalhando. Então agora eu estou fazendo os registros da sombra, registro das massas. Por isso que é importante uma fotografia em preto e branco. Tá? Procure trabalhar bastante riscos, porque a ideia desse desenho de observação, né, esse desenho de impulso, é de você melhorar a sua coordenação motora, é de você melhorar o domínio, né, dos movimentos da sua mão, né, e também uma coisa que é muito importante, que é romper com a forma. Né? Muitas vezes quando você desenha só como se fosse um sólido geométrico, o desenhista, principalmente aquele desenhista iniciante, ele tem a preocupação de deixar muito bonitinho o desenho. E nesse momento agora é importante romper com as convenções, né? Para que você tenha um traço mais solto, para que você descubra a sua personalidade gráfica. Então, procure desenhar bastante sem tirar o lápis do papel ou sem tirar a caneta da mesa digitalizadora e procure soltar bastante a sua mão nesse momento. A ideia, na verdade, é desenhar feio. Então veja que aqui no pescoço eu vou construindo as massas, né, de sombreamento, sempre buscando fazer traços bastante finos e entrelaçados, como se fosse um novelo de lã, né? Então a gente vai trabalhando dessa forma porque vai soltando mais a mão e a gente vai pensando em como construir essa forma. Sem falar também que a gente descobre, né, linhas involuntárias que vão fazendo parte do seu traço, né? É quase como se fosse um desenho de assinatura, né? Então agora eu vou fazer na última parte, que é os traços mais fortes, né? Então aqui no caso eu já começo a trabalhar com bastante intensidade no cabelo, mas lembrando, procure analisar o cabelo nas suas manchas, né? Então esse aqui é um cabelo escuro, mas ele tem manchas claras, manchas mais escuras, tem brilho. Então procure ter essa observação e não simplesmente tingir o cabelo todo de negro, né? Não é a ideia, tá? Então aqui eu já vou fazendo um trabalho
com esse movimento, né? Você vê que é um movimento bem solto, bem livre, que vai dando uma característica bem interessante para o desenho, né? Lembrando que aqui é um sketch, né? Lógico que quando a gente pega a arte contemporânea, né? Esse sketch ele entra perfeitamente como um desenho finalizado, mas não é o intuito desse exercício aqui. Aqui a gente está fazendo como se fosse um caderninho de sketch, só que na esfera digital. Por isso que o trabalho é bastante rápido, bastante simples. Também outra coisa, não quero que vocês se preocupem em fazer um desenho do qual o modelo fique igualzinho, não é a ideia. A ideia é só ter um registro gráfico, pegar as características do personagem e procurar fazer alguns desenhos de estudo, ou seja, tentar fixar, né, as bases do desenho através de esboços rápidos e também a questão da observação, né, de você aguçar a sua observação com exercícios diários. Então esse vai ser o objetivo desses workshops, né, de retratos. Esses workshops de retrato, a ideia é fazer vídeos bastante rápidos, porque eu quero que vocês façam desenhos rápidos também, né? E a partir disso a gente vai discutindo processos. No caso de retratos, o próprio nome já diz, né? Nós vamos apenas focar em rostos. Agora, vamos focar em rostos de diferentes tipos, né? Posições diferentes também, né? E buscando sempre fazer um estudo da estrutura. Isso é o mais importante. Esse é o grande objetivo dessa série nova, né, que nós estamos fazendo, tá? De você aplicar a estrutura, ok? Então veja, ó, que a hierarquia de traços, né, eu já estou finalizando, né, aqui no caso. Vou só reforçar mesmo os pontos que dão uma personalidade no personagem, tal como cabelo, bigode, base do nariz, olhos, né? Um pouco do pescoço também, mas fazendo uma hierarquia e trabalhar com todos os traços, né? Então, não é um exercício que você passa borracha ou você vai passar uma tinta preta para poder esconder um traço ou outro, não. A ideia é que seja um sketch bastante rápido mesmo, tá? Se possível, mais rápido do que o desenho que eu estou fazendo, que esse desenho eu devo estar demorando em torno de uns 10, 15 minutos para fazer ele. Então, procurem fazer mais rápido, mais solto. Agora é lógico, sempre fazendo uma revisão das formas. Veja que esse desenho, ele tá com a estrutura toda muito bem feita, tá bem estruturado. Você pode ver que a orelha, ele tá bem equilibrado. O nariz, apesar de ser um nariz grande, né, não dá para dizer que é um nariz que não existe na realidade. Então, tá tudo muito bem trabalhado, o crânio juntamente com as feições. Então é isso que eu quero que vocês busquem, que fique um trabalho bacana, que vocês olhem e falem assim, caramba, aqui foi feito toda a estrutura direitinho, tá? Então o rosto aqui ele já está praticamente pronto, né? E vamos só fazer os toques finais. Tá? Vamos sombrear aqui um pouquinho mais. Sempre procure ver onde é que a figura está fazendo as sombras, né? E agora é só finalizar. Vamos fazer a base, ele está com uma roupa preta e a gente faz como se fosse um pequeno torso, né? Então fica aí um pequeno busto, né? Bom, espero que vocês tenham gostado e amanhã teremos mais uma aula. Muito obrigado!